quase, de um aumento dos dados de melancolia e depressão. E o ontológico é quando você falou do Dostoiévski, né? Quer dizer, o Dostoiévski, a grande preocupação dele quando ele diz: se não existe Deus, tudo é permitido, se a alma é mortal, tudo é permitido, é que qualquer pessoa que pense numa chave relativista, efêmera, lidando com a contingência, com a ausência de Deus, de alguma forma, se pensar em termos ontológicos, sabe que há um certo risco de niilismo. A minha pergunta para você é a seguinte: o que você acha dessas estatísticas um pouco deprimentes, suicídios entre jovens e tal? E a outra é: uma pessoa como nós, que não acreditamos no absoluto, não acreditamos numa solução definitiva, a gente não tem sempre que ter o niilismo com um certo conselheiro? São muito vastas as suas propostas e muito interessantes. Em primeiro lugar, eu creio que o discurso médico, como adverti alguém que você gosta menos do que eu, que é o Foucault, o discurso médico, ele estabelece lógicas a partir de determinadas concepções. Em países onde os psiquiatras acreditam em déficit de atenção, existe mais recomendação de Ritalina. Sim. Em países onde os psiquiatras não acreditam no déficit de atenção como tão coletivo ou tão onipresente, receitam menos Ritalina. Existe uma cultura a esse respeito. Hoje há um debate sobre o uso de psicotrópicos, mas psicotrópicos no grau psicodélico, há um debate, estava hoje nos jornais, entre o uso de coisas como a ayahuasca e outros que tem valor psiquiátrico. E hoje um eminente psiquiatra defende contra o ataque de outros eminentes especialistas. Uma delas foi a minha mulher. Exatamente. Que atacou essa tese. Ou seja, sua mulher não gosta do Santo Daime como recurso freudiano. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então, esse caso, eu estou trazendo à tona que o discurso médico é importante e outra questão é sociológica. Então, quando se fala, por exemplo, da atual epidemia de suicídios entre jovens em São Paulo, grave, muito grave, sim, e que não se divulga muito por motivos exatamente para esse tabu efeito do jornalismo, o que é correto, contagia, parece correto. Ou a alta taxa de suicídios na Suécia, mas principalmente hoje no Japão entre jovens, nós temos que pensar um pouquinho se isto representa um recorte social expressivo. Por exemplo, para um jovem de classe média e média alta, estudante de um bom colégio, dotado dos últimos gadgets eletrônicos, se o tédio existe na mesma proporção para alguém que acorda às 5 da manhã na Zona Leste, e se tiver falta de atenção, leva um tapa do pai ou um tapa da professora da escola pública e nunca vai ter acesso à Ritalina e nunca vai ter antidepressivo, vai ter que trabalhar. E se essa nossa descrição da depressão, que é real, é uma doença, depressão é uma doença e é grave, se essa descrição também não tem que levar em conta o matiz da nossa classe média branca, leitora de jornais, entediada com seus gadgets eletrônicos. Provavelmente sim, a estatística diz isso. Então, nesse caso, social. Nós estamos pensando a partir de uma reflexão que tem que levar em conta essa diversidade. Se para um jovem indiano, que outro grande avanço dos últimos 40 anos, centenas de milhões de pessoas na Índia e na China foram tiradas da pobreza. Sabe que o jovem indiano processou os pais essa semana, né? Processou os pais porque não pediram o consentimento dele para gerá-lo. Ah, sim. É um novo tipo. Segundo a crença hindu, pediram. Ele não está levando... Mas ele provavelmente já é ateu. Ah, não. Um hindu ateu é uma contradição em termos. Então, essa onipresença da vontade que esse processo parece indicar, ou seja, eu tenho que considerar que o mundo vai ao meu encontro da minha vontade, isso é uma característica contemporânea, mas é muito uma característica de classe média branca, ocidental, urbana. A riqueza faz mal, Carnal? Não, a riqueza faz muito bem, tanto que lutamos por ela, mas, ela pode lhe desviar de questões centrais e lhe fazer focar em questões triviais como o último modelo de iPhone. A riqueza faz mal, quando eu pergunto, é assim, no sentido de que jovens que são criados com uma certa condição social, quando você vai olhar
com os índices de medicação e aquela história toda, são justamente esses que têm mais dificuldade de lidar com dificuldades da vida, na escola, como dizem por aí, menos resiliência. Mas eu queria a segunda parte, porque eu acho que é uma coisa que você tem muito a dizer, assim, o niilismo não deve ser um conselheiro diante de uma fé excessiva na capacidade humana. Sabe por que eu te pergunto isso? Porque é muito comum, imagina uma situação X, você está numa sala de aula discutindo, sei lá, relativismo moral, tá? Um tema assim básico de filosofia, moral e tal. Relativismo moral. E aí você às vezes encontra alguns alunos, isso pode ser também na pós, mestrado, doutorado, questão de idade, que é um relativista confortável. E aí você assume uma posição niilista, no sentido de que, tá bom, tudo é permitido, vamos até o fim. Eu não conheço um relativista num ambiente como esse que não chega numa hora e sinta um certo mal-estar. É como se o niilista, até para o relativista, fosse indigesto. O que você acha dessa relação? Eu acho que é o tema do Dostoiévski. Eu acho que o niilismo, da expressão de dissolução de todo e qualquer valor, de toda qualquer axiologia, de todo e qualquer sentido, de toda e qualquer escatologia religiosa ou política, ou de qualquer utopia de não redenção, ele não é bom nesse sentido, mas no sentido de que a diminuição do meu eu desejante, narcísico, que centra esse desejo do meu universo em mim e tudo vinde a mim, eu acho que é bom ter um certo afastamento niilista, é bom ter um certo afastamento relativista e, acima de tudo, de não se dar tanta importância. Então, nesse sentido, eu acho que se você não se dá tanta importância, você pode adquirir alguma importância. O problema é que a própria palavra niilismo, relativismo e até a palavra hedonismo são lidas à luz do cristianismo, que tem uma escatologia, que tem uma teleologia e tem uma axiologia muito definidas. E todos esses valores acabam atacando os valores cristãos. Então é preciso um pouco mais de relativismo, porque atrás da crença absoluta ou dogmática em você ou nos seus valores estão os genocídios, estão as violências, estão todas as questões dos crentes, que podem ser um Stalin ateu, um Fidel Castro ateu, um Mao Tse-tung ateu, ou pode ser a Inquisição, ou pode ser o nazismo. Ou seja, podem os crentes, no seu valor, seja ele socialista ou capitalista, de direita ou de esquerda, que levam a ferro e fogo a imposição ao mundo e a crença de que o mundo pode ser transformado à sua vontade, criam utopias, e as utopias têm um custo humano altíssimo, né? Porque quem não se adapta a elas vai ser eliminado. A sua fala me lembra aquele romeno, Cioran, né? Quando ele fala no Breviário da Decomposição, bem o que você está dizendo, quando ele diz assim, um certo hamletismo de alma, no sentido de uma certa dúvida, protege você e torna você uma pessoa muito mais razoável. E quando ele diz que muitos dos males do mundo são gerados pela tensão de uma vontade muito segura. Eu acho que a segurança é fruto, em geral, da ignorância, mas ela é gêmea chifópaga. Ela é gêmea chifópaga do autoritarismo. Então, por exemplo, eu gosto tanto do Hamlet que, se eu pudesse, aplicaria Hamlet ao Hamlet. Se o Hamlet entendesse o monólogo que ele faz, ele não teria chegado ao quinto ato. Não precisava mais de 4.000 versos. Ele teria entendido. É a peça que tem mais palavras do Shakespeare. Exatamente. Né? Você escreveu um livro sobre Shakespeare. Acabei de escrever um livro sobre o que eu aprendi com Hamlet. Isso é muito importante. Assim como eu gosto tanto de Freud, que eu aplico Freud a Freud. Então, quando eu leio Freud sobre as mulheres, eu acho que a percepção dele do feminino é ruim, por causa de uma série de fatores. Então eu aplico Freud a Freud, ou seja, onde a infância e a formação de Freud, e ter nascido em 1856 no lugar que ele nasceu, acaba marcando a biografia dele. É uma análise do contexto histórico. Então, né? Uma coisa boa é aplicar cristianismo às igrejas, é uma revolução, aplicar Freud a Freud, aplicar conhecimento às universidades, saber aos professores, humanismo aos humanistas. Isso é mais radical. É mais radical. É mais radical. E duvidar um pouco, duvidar é muito importante, não o pirronismo, ou seja, a dúvida absoluta, que eu acho que é uma salvação meio de autoproteção, mas a dúvida sistemática, pelo menos a cartesiana, eu tenho direito a pensar que tudo que me ensinaram não é válido.
mas eu não tenho direito, que seria o oposto de hoje, a supor que eu sou o início do conhecimento. A partir de mim se define a filosofia, o saber, e depois de mim o dilúvio. Sim. Eu acho que esse après-moi déluge é um grande problema, né, hoje. Eu não sei muito, outros souberam muito mais antes de mim, mas eu preciso reviver biograficamente a trajetória do conhecimento e sabendo o que você já disse de forma pública a partir da sua experiência de aluno da USP. Alguém já pensou isso antes de você e melhor. Mas isso não significa que eu tenha pensado. Então eu tenho uma necessidade existencial de passar por essa aprovação, pela dúvida, e a juventude deve ser cética. É um bom momento para ser cético, porque a idade vai te tornando ou acomodado ou dogmático, indiferente. Então, pelo menos na juventude... Apesar de que eu acho que a juventude hoje é menos cética do que outras já foram. Eu também acho. Puritana. Eu queria voltar ao começo, mas uma outra chave. É assim, eu, você e alguns colegas temos tido experiência de ir ao mundo corporativo, certo? Intelectuais públicos no mundo corporativo. Você acha que um intelectual público no mundo corporativo tem um papel diferente de alguém que vai ao mundo corporativo motivar as pessoas? Eu acho que sim, e acho fundamental que o conhecimento seja acessível a todos, desde palestras públicas e gratuitas, ou na universidade, ou no mundo corporativo. Mas eu vou lhe dar um exemplo do que eu vivi. Eu falava muito de relações entre pessoas, e um especialista em RH veio me dizer, ele era o clássico motivador, que eu tinha um equívoco. Eu não entendia que o papel específico do RH naquela empresa era harmonizar os desejos e as necessidades entre contratados e contratantes. Então ele queria dar ao RH uma posição de imunidade ou de neutralidade ou de bonapartismo diante da realidade da empresa. E eu fiz uma pergunta lógica de historiador, pergunta cui bono, a quem interessa? Eu perguntei, e quem lhe contratou, você o neutro? Ele disse, o contratante. E quem pode demiti-lo? O contratante. Então, qual é o seu papel? Eu quis isso introduzir... foi diante da Assembleia? Não, foi à parte. Tá. É porque a pergunta dele foi à parte. Então a pergunta é a seguinte, não é bom que você pense as contradições para atuar melhor profissionalmente? O imenso papel que um RH pode ter numa empresa, fundamental, e que você pare de pensar por essencialismo, eu sou o neutro, eu aproximo, eu represento tanto funcionários, para que caiam os véus, aquilo que vela uma relação de dominação, que no século XIX se chamava de ideologia. Hoje parece que ideologia virou palavrão, virou uma coisa... Mas é muito importante que exista essa consciência, porque essa consciência me faz atuar melhor, ser melhor, e tira falsa consciência, ou usando uma linguagem mais ainda da sua área, tira o ídolo da tribo e o ídolo do foro, como Bacon queria, como um pressuposto para julgar o mundo. Né? E você acha que o mundo corporativo é capaz de lidar com esse tipo de espessura? É claro que a gente não está falando, nós estamos falando de nós aqui, mas quando você, ou eu, ou Clóvis, ou Cortella, ou qualquer um outro, é chamado ao mundo corporativo para falar com eles, você acha que o mundo corporativo tem espessura na recepção de uma questão como essa? Ou se no final das contas o que o contratante quer sempre é alguém que deixe todo mundo feliz? Os colaboradores felizes. A grande questão é que a infelicidade é geradora de respostas novas. E a felicidade tem um poder de emburrecimento profundo. Né? Pessoas muito felizes são do admirável mundo novo, mas elas tomam soma, né? Elas tomam uma droga para que elas sejam felizes. Né? Então, se você pegar a biografia de qualquer grande empreendedor, ele faz e gesta seu desafio ao modus operandi tradicional, ao mainstream, a partir de uma infelicidade. Não é à toa que pessoas asmáticas como Proust, ou homossexuais como Schubert, ou judeus como Liechtenstein, o pintor, dão respostas tão originais porque olharam o mundo de fora do mainstream por algum sentido. E isto é bom. Então pergunta, para uma empresa ela tem a espessura? Depende. Se ela quiser a reprodução, a eficácia do modelo e o desenvolvimento do arquétipo básico do mainstream, isso é fácil. Se ela quiser desafiar, crescer, expandir e de fato ter gente que pense fora da caixa, saber se ela quer ser uma empresa repetitiva, monótona, automática ou desafiadora, quebradora de paradigmas e de sucesso num mundo onde a inteligência é mais importante do que o algoritmo da repetição.
Será que uma empresa suporta 1.500 colaboradores fora da caixa? Não pode. Aí voltamos ao Admirar Mundo Novo. Alfa, beta, gama e delta. Esse é o modelo que nós estamos organizados. Mas a mensagem é aberta, o signo é aberto. O que cada um vai fazer com a mensagem pressupõe como cada um lida com o significado e o significante daquilo que é falado. Obrigado.